A história do início do aço. Com a chegada da Revolução Industrial no mundo, iniciou-se a produção de produtos em larga escala, trazendo imensas transformações na Europa e América do Norte. Durante esse período, aconteceu nos Estados Unidos a expansão para o oeste, ocupando as planícies da região central e a costa oeste banhada pelo Oceano Pacífico, e se iniciou após a sua independência do domínio colonial inglês em 1783. Nas 3 décadas anteriores à Guerra Civil dos Estados Unidos, a rede ferroviária americana cresceu 10 vezes. Essas ferrovias precisavam de produtos de ferro, como trilhos, vagões e outros componentes ferroviários. Os produtores de ferros americanos lutaram para satisfazer esta procura, e durante esse período de grande expansão, muitas ferrovias importaram seus carris da Grã-Bretanha. Contudo, em apenas 2 anos, de 1850 a 1852, mais de 900 americanos morreram em acidentes ferroviários apenas no estado de Nova York. Isso foi um resultado da utilização do ferro. O ferro é o segundo elemento mais comum na Terra e é um metal duro, mas flexível. O aço é a forma mais desejável das ligas de ferro. O aço pode manter um fio afiado muito bem e é por isso que tem sido um material popular para fazer espadas há séculos. No entanto, fabricar aço foi um processo difícil e trabalhoso durante a maior parte da história da humanidade. O ferro, por outro lado, era relativamente fácil de fabricar. A fundição de ferro é o processo de fabricação que mistura minério de ferro, um combustível à base de carbono, como carvão, e um agente estabilizador, como o calcário. Por volta de 1700, os europeus construíram grandes altos fornos em forma de torre, que podiam funcionar durante meses a fio. Esses fornos de grande escala poderiam atingir temperaturas suficientes para criar ferro fundido, também conhecido como ferro gusa, que tem um ponto de fusão mais baixo que o ferro puro. A temperatura mais elevada dos altos fornos foi alcançada forçando o ar para cima através da mistura de minério de ferro e coque. O coque é o carvão previamente aquecido para reduzir o teor de enxofre. O ferro, posteriormente, liquefazia-se no fundo do forno, enquanto as impurezas do minério se ligavam ao calcário ou os outros reagentes para formar escória. Uma mistura vítrea. Assim que o fabricante decidia que o lote estava pronto, os trabalhadores batiam no forno, permitindo que o ferro fundido derretido drenasse do fundo, e retiravam as impurezas ou escórias do topo. O ferro fundido fluía para calhas escavadas na areia que circundava a fornalha. O ferro gusa poderia estar, então, sendo transformado em ferramentas de ferro, pesos de guilhotina, balas de canhão, arados, fogões e outros produtos, despejando ou fundindo o ferro gusa derretido em moldes, daí o termo ferro fundido. Como o aço é mais forte que o ferro fundido ou forjado, ele se tornou um material ideal para fabricar trilhos duráveis e outras peças necessárias para operar uma ferrovia com segurança e eficiência. Mas ao mesmo tempo em que a rede ferroviária do país precisava de aço barato, a maior parte do aço fabricado nos Estados Unidos, naquela altura, era aço blister, o que exigia a aplicação repetida de carbono em pó ao ferro forjado sobreaquecido, para adicionar carbono suficiente para criar aço. Um ferreiro habilidoso martelava repetidamente o carbono na lâmina e o mergulhava na água para temperá-lo ou resfriá-lo rapidamente. Esta antiga arte de fabricar aço de alta qualidade era adequada para navalhas e espadas, mas não era viável para a produção em massa de grandes produtos industriais como os trilhos. Outro método de fabricação de aço, que também exigia de mão de obra qualificada, era chamado de poça. Este método de refino envolvia o uso do calor de uma fogueira de carvão para derreter o ferro gusa em uma fornalha, enquanto um poça experiente agitava o ferro fundido, que queimava as impurezas enquanto o ferro mais puro formava uma poça na fornalha. Tal como acontecia com o aço blister, não havia nenhum problema inerente a este método de fabricação, a não ser a quantidade de tempo e mão de obra qualificada necessária.
A necessidade de mão de obra qualificada para esse processo gerava grande controle aos trabalhadores. Isso necessariamente gerava alto custo de produção e limitava a produção. Em 1856, porém, Henry Bessemer inventou um processo de conversão de ferro-gusa em aço, que utilizava a injeção de um jato de ar através do ferro fundido. O processo Bessemer usava um forno em forma de ovo que se inclinava uma vez para aceitar o ferro fundido e depois retornava à posição vertical para que as impurezas pudessem soprar para fora do topo do forno. Com esta grande inovação e alta necessidade de aço na construção de ferrovias e edifícios, logo tudo havia de mudar. Assim, Andrew Carnegie, o filho mais velho de um tecelão escocês que emigrou para os Estados Unidos após ter grandes dificuldades em encontrar emprego devido à industrialização da sua cidade natal, e após trabalhar em uma empresa de ferrovias e ganhar uma pequena fortuna com o mercado de ações, percebeu a lacuna do mercado americano de aço. Logo, em 1873, Andrew finalizou a construção da sua siderúrgica nas proximidades da cidade de Pittsburgh. Andrew Carnegie construiu uma siderúrgica de sucesso ao adentrar no mercado com preços baixos, devido às suas estratégias de negócios. Andrew tornou a fabricação do aço o mais eficiente possível, fazendo homens e máquinas trabalharem até o limite, assim como implementando cada nova tecnologia descoberta. Além disso, Andrew obtinha o controle da produção de aço desde a extração da matéria-prima até o produto final, ao comprar uma mineradora e linhas para transporte, assim como vastas minas de carvão. Andrew rapidamente eliminou a Grã-Bretanha como concorrente, a partir das tarifas protecionistas do governo dos Estados Unidos, a fim de evitar a importação do aço, e logo eliminou o mercado interno, baixando seus preços, controlando o mercado e subjugando trabalhadores através de enorme truculência com sindicalistas. Hoje, o mercado siderúrgico abrange diversos países. Os maiores produtores de aço são a Arcelor, de origem europeia, Mittal, de origem da Inglaterra e Holanda, Nippon Steel, do Japão. Assim, podemos ver o contexto histórico do estudo de materiais e como ele afeta a sociedade moderna.